A vila se passa na cidade de Covington, localizada na zona rural da Pensilvânia. A sequência de abertura estabelece a melancolia que é constante ao longo da obra, e insere o espectador em uma floresta árida, seca, repleta de árvores altas, com galhos cinzas e nus. A sensação transmitida é a de frio. Em seguida, um grupo de pessoas observa de longe um pai chorar no túmulo do filho, de apenas 7 anos, que acabou de ser enterrado. O close na lápide revela a época em que esses indivíduos vivem, 1897. Logo depois, ocorre um banquete de confraternização ao ar livre, em uma grande mesa onde estão reunidos todos os moradores do local. O objetivo do evento é cultuar a morte do menino, encarando-a como uma espécie de sacrifício necessário ou bem-vindo, a fim de preservar a lei vigente do local. Essa lei tem relação com a própria origem e razão de existência da vila. O intuito de criá-la veio de um grupo de 9 pessoas que, infelizes com toda a violência, sofrimento e falta de esperança que a vida urbana lhes proporcionava, resolveram fugir e fundar uma sociedade paralela, escondida na floresta, na qual passariam a criar suas famílias sem qualquer vestígio do mundo externo, e com base em costumes, princípios e regras diferentes dos difundidos nas grandes cidades. Esse grupo fundador é conhecido pelos outros membros como anciões, e formam um conselho que comanda e administra todas as decisões importantes. O projeto sempre foi criar uma civilização ideal, onde o bem prevaleceria de qualquer modo, logo, não permitindo espaço para o mal e todo tipo de sentimento negativo derivado dele. Os anciões, supostamente os habitantes mais sábios e vividos, pensavam ser possível manter as vontades individuais controladas em prol de uma ordem social extremamente coletivista, na qual todos viveriam de forma harmônica, preservando boas e puras emoções. Na vila, todas as crianças estudavam na mesma escola. Não existia disputa por propriedade, nem qualquer tipo de moeda ou lucro, e todos possuíam um teto e o mínimo necessário para sobreviver. Para manter essa cultura, e a fim de evitar que qualquer indivíduo ultrapassasse os limites e tivesse contato com o desconhecido, os anciões, além de manterem as fronteiras permanentemente vigiadas, criaram boatos, lendas, rituais e símbolos relacionados a tudo o que existe além da comunidade. Dessa forma, criou-se os Monstros da Floresta, os quais os 60 moradores da vila sempre ouviram falar e foram ensinados a temer. Todos acreditavam que aquele que tentasse cruzar a floresta seria morto por essas criaturas sobrenaturais, que o grupo não ousava nem nomear, referindo-se apenas como aqueles que não mencionamos. O medo é o principal instrumento para a manutenção e continuidade da vila. De forma semelhante ao que é descrito no mito da caverna de Platão, os novos integrantes daquela comunidade conheciam o mundo pelas sombras dos mais velhos. Eram preparados desde jovens para acatar e reproduzir o que lhes era ensinado. Portanto, a sequência inicial, com o enterro do garoto, é eficiente em estabelecer a dinâmica na qual aquele grupo social vivia. Daniel, a criança em questão, estava doente e teria sido salvo se tivesse recebido medicamentos apropriados, encontrados somente em um ambiente industrializado e moderno. Ou seja, para que fosse salvo, necessariamente teriam que violar a lei, mas pelo suposto bem coletivo e para preservar os ideais impostos pelos anciões, uma criança foi sacrificada. Os principais personagens de A Vila são os jovens Noah, Lucius e Ivy. Os 3 são filhos de anciões e cresceram juntos. O primeiro, desde o início, é estabelecido como o transgressor do grupo. Por exemplo, durante um banquete, começam a vir sons estranhos da floresta, mas enquanto a maioria reage preocupada, ele apenas ri. Em outra cena, o personagem debocha da situação onde todos estão escondidos no porão, com medo da criatura que naquele instante ronda a casa. Considerado louco pelos moradores, Noah provavelmente possuía algum tipo de distúrbio mental, mas seu escárnio não era sem razão. Ele tinha consciência de que aqueles que não deveriam ser mencionados, na verdade não existiam. Por isso, é importante não taxá-lo categoricamente como insano, embora apresente traços de transtorno, porque é a sociedade quem determina os limites da sanidade, e no contexto em que estava inserido, esses parâmetros não eram baseados em ciência. Sorrateiro, Noah ultrapassa a fronteira da vila sempre que sente vontade, e em uma dessas ocasiões, ele retorna com um bolso cheio de amoras vermelhas. O vermelho para os moradores da vila era uma cor ruim, pois, segundo os anciões, atraía os monstros maléficos das redondezas. Desse modo, qualquer objeto predominantemente com essa cor deveria ser escondido, evitado ou literalmente enterrado,
como ocorre com a fruta encontrada por Noah quando ele a mostrava para Ivy e Lucius. Considerando que o intuito dos anciões era preservar ao máximo a pureza e inocência, faz sentido que eles tenham implantado essa associação na mente dos moradores, já que o vermelho é uma cor que lembra perigo, por isso está relacionada a paixão, guerra, força, poder, desejo e amor. Trata-se de uma cor emocionalmente intensa, e não por acaso é associada a Noah, que seria a personificação do vermelho e de toda a visceralidade que ela remete. É notável o interesse romântico do personagem por Ivy, uma jovem que perdeu a visão quando criança, muito provavelmente por alguma doença como o sarampo, que poderia ter sido evitada com a vacinação preventiva, o que obviamente não foi o caso, em nome da lei. Ela é filha do professor de história Edward Walker, um dos anciões e patriarca do local, que com a herança deixada por seu pai, que foi assassinado por um sócio, comprou uma grande extensão de terra onde se localizava justamente a vila. Por sua vez, o interesse romântico de Ivy é Lucius, um jovem bondoso e corajoso, cujo desejo no início da trama é convencer o conselho a deixá-lo ir até a cidade, comprar medicamentos a fim de beneficiar todos os moradores, e assim evitar que mortes e doenças ocorram sem necessidade. Ele também espera conseguir algo que possa ajudar a controlar o crescente comportamento violento de Noah, por quem nutre grande afeto. Mais tarde, a festa de casamento da irmã de Ivy é interrompida por um sino que funciona como um alarme. Todos correm para se esconder, conscientes que as criaturas da floresta estão por ali. Lucius, no entanto, quer aproveitar essa chance para enfrentar a ameaça, mas desiste para garantir a segurança de Ivy. Ele confessa que também a ama e os dois iniciam um romance. Ao saber disso, Noah, enciumado, esfaqueia Lucius, que sobrevive, contudo correndo risco de vida devido a uma infecção. Por causa disso, Ivy insiste em cruzar a floresta e ir à cidade buscar os remédios necessários. Seu pai acaba aceitando, mas antes revela que os monstros não existiam e que faziam parte da estratégia para manter as pessoas dentro dos limites das cercas, impedindo o contato com a civilização. Para atravessar a floresta, Ivy usa uma capa amarela, que na cultura da vila, em oposição ao vermelho, era vista como uma cor boa, que a protegeria contra qualquer perigo. Mesmo sabendo da farsa, ela não renuncia ao amarelo e fica apavorada durante o trajeto, o que demonstra não só o quanto o medo é um sentimento forte, como o quão enraizado ele estava naquela sociedade. Porém, o uso da capa amarela parece impedir que ela saísse do lugar, como se estivesse em um labirinto, o que não deixa de ser uma alusão à falta de liberdade que o condicionamento causa. Enquanto não se livra da capa, ela não consegue avançar, ser livre. Inclusive, a câmera intercala entre a Ivy na floresta e o céu, mostrando árvores altas, sem folhas e com galhos secos, que por estarem próximas, se assemelham a uma gaiola, ou seja, Ivy estava presa e precisava se livrar de seus medos para atingir seu objetivo, que era chegar na cidade. Noah aparece vestindo uma das fantasias de monstro normalmente utilizadas pelos anciões para assustar os moradores e a ataca. Ela consegue se defender e ele acaba morrendo. Após matá-lo e literalmente destruir a personificação de todas as suas superstições e medos, Ivy tira a capa amarela e finalmente consegue chegar à cidade. Ao mesmo tempo, é revelado para o público que, apesar da vila estar inserida no contexto de 1897, o resto do mundo vive em uma época moderna. A personagem consegue os remédios e os anciões, ao saberem o que aconteceu com Noah, enxergam na morte dele o fim da ameaça à harmonia estabelecida e um estímulo para dar continuidade ao seu estilo de vida, já que isso permitiria que eles continuassem enganando o resto dos moradores a respeito das criaturas, desenvolvendo a narrativa de que Noah foi punido por elas. Todos votam a favor da permanência da farsa e então tudo volta ao normal. Ainda que o status quo do local tenha sido mantido ao final, a vila mostra não só mudança, como esperança, através do ato humano de se fazer o necessário a fim de preservar aqueles que se ama. O pai de Ivy, por não aguentar vê-la sofrer, a liberta do medo ao qual havia aprisionado ironicamente com a intenção de protegê-la. Da mesma forma, Ivy, por amor, enfrenta a floresta em busca da salvação de Lucius, nome que não por acaso significa luz ou o luminoso. O princípio da realidade é uma espécie de mecanismo que permite a adaptação do homem à ordem moral do grupo social em que vive, e leva o sujeito a negar a realidade a fim de evitar o desprazer. Assim, pode-se afirmar que cada um dos anciões, enquanto indivíduos, foi motivado por uma necessidade de colocar ordem em seu mundo interior. As experiências traumáticas levaram esses personagens a estabelecerem uma relação de desconfiança perante a vida, motivando-os a quererem se esconder de tudo que potencialmente poderia lhes causar descontentamento.
A vila representa o medo pelo desconhecido e as defesas internas que as pessoas criam para perpetuar um sentimento de segurança, isolando-se em um mundo de fantasia. Nessa realidade, prevalece o processo de repressão intrínseco ao indivíduo, posto em movimento pelo próprio eu. Essa autopunição é simbolizada pela floresta ao redor da vila, pela instalação do medo do desconhecido e das criaturas descritas como aqueles que não mencionamos. Mas o filme demonstra que não há como extinguir o mal da sociedade, ironicamente, evidenciando que ao tentar fazer isso, o ser humano tende a ser maléfico, ainda que tenha boas intenções. Um dos anciões chega a dizer que lá fora perdeu um familiar, mas na vila já havia perdido vários. Logo, teve que aceitar que o sofrimento fazia parte da vida. Porém, ter o mal dentro de si não significa atuar sobre ele. Talvez a melhor e mais adequada forma de se lidar com esse sentimento seria aceitá-lo como uma característica natural e, assim, diminuir sua força. Na vila, criaram uma realidade à parte, sustentada pelo terror, uma comunidade supostamente pura e inocente. Contudo, esqueceram de levar em consideração que seus habitantes eram humanos, portanto, necessariamente imperfeitos. Ao invés de reconhecerem e enfrentarem seus monstros internos, os anciões preferiram se esconder deles, criando uma ameaça externa. Pode-se até procurar proteção através de muros e fortalezas, mas isso não funcionará por muito tempo, visto que é impossível preservar o amor e a inocência em meio a mentiras, criar bons cidadãos sem torná-los conscientes e aptos para lidar com seus conflitos internos e com problemas do mundo externo. Em uma das cenas, inclusive, um dos anciões diz a Lucius que a tristeza irá sempre encontrá-lo, independente de onde esteja. Isso porque ela, junto de outros sentimentos, constitui não só um indivíduo, como faz parte da sociedade como um todo. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.